O BNews começa com as informações de mais um dia difícil no Rio Grande do Sul. O governo federal segue implementando medidas e de Brasília quem traz as notícias é a repórter Marília Sena, que volta aqui com a gente. Oi, Marília. Oi, Núria, boa noite novamente para você e para todos que nos acompanham. Pois é, mais um dia difícil no Rio Grande do Sul e, infelizmente, a situação parece que vai ser prolongada, né? As águas continuam em alta lá no Rio Grande do Sul. O Rio Guaíba, por exemplo, continua cheio e a tendência é que o nível dele aumente. Segundo os últimos dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 148 mortos e 538 mil pessoas desalojadas, além de 76 mil pessoas e 884, para ser exata aqui, sem abrigo no Rio Grande do Sul. A crise que começou há 2 semanas já afeta 450 municípios. E as águas não baixam. O que o brasileiro e os moradores do Rio Grande do Sul estão procurando fazer agora é aumentar a solidariedade com quem mora lá no estado. E essas campanhas continuam, né? Elas já começaram assim que as chuvas atingiram o Rio Grande do Sul e agora elas estão sendo reforçadas. Hoje, por exemplo, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e a atual presidente do BRICS, anunciou aí uma doação de 5,7 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Dilma, que é natural do Rio Grande do Sul. Além disso, as vítimas da tragédia de Brumadinho, de Minas Gerais, também estão doando 2,2 milhões para os estados. E aí, o pessoal também já está puxando campanha para aquele pequeno produtor do Rio Grande do Sul que vai precisar de uma ajuda reforçada aí depois dessa tragédia. Essa campanha pede que os brasileiros consumam mais vinhos aí do Rio Grande do Sul. Muito brasileiro, né, gosta de tomar um bom vinho e aí estão pedindo, fazendo campanha para que essa solidariedade chegue aí lá no Rio Grande do Sul. A gente preparou um material mostrando como é que está a situação de forma mais detalhada lá no estado. Vamos assistir. O número de mortos por conta dos fortes fenômenos climáticos no estado chegou a 147. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, são 538 mil desalojados, 125 desaparecidos e 806 feridos. Ao todo, 2,1 milhões de pessoas e 450 municípios foram afetados. Os primeiros pontos a serem vistoriados são os trabalhos realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, na BR-470 e BR-116 do Rio Grande do Sul. Trechos dessas vias sofreram danos significativos devido a chuvas intensas ocorridas durante o final de semana, resultando em quedas de barreira em áreas das estradas e rompimentos de segmentos. Vamos aproveitar para visitar a ponte sobre o Rio Caí, que sofreu um choque em um dos seus pilares e teve um dos pilares derrubados e precisou ser interditada e será uma das frentes de reconstrução do Ministério dos Transportes no estado. O bloqueio na ponte foi executado devido à nova cheia do Rio Caí, que está 6 metros acima do nível normal. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também confirmou o repique do nível do Rio Guaíba, com elevação de mais de 5 metros. Na semana passada, o governo anunciou que o estado receberá mais de 1 bilhão para a recuperação de rodovias federais. Nos próximos dias, a agenda do ministro dos Transportes inclui vistorias às obras na região metropolitana de Porto Alegre e em outras rodovias. Subida das águas do Guaíba, nós perdemos alguma mobilidade na região metropolitana. Eldorado do Sul, as águas voltaram a subir, levaram também, obviamente, as águas ali do Rio dos Sinos. Vamos retomar os trabalhos e assim que as águas baixarem, a gente ampliar a mobilidade no Rio Grande do Sul, com os caminhos assistenciais que construímos, que permitem levar mantimentos, alimentos, remédios e combustível para todas as partes do estado. As precipitações intensas e enchentes causaram danos significativos à infraestrutura do Rio Grande do Sul. A Fraport Brasil, a administradora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, informa que as operações no Porto Alegre Airport estão suspensas. São 260
67 mil pontos sem energia elétrica e quase 167 mil pessoas sem abastecimento de água. O Porto de Porto Alegre mantém suspensas as operações devido à manutenção do nível do Lago Guaíba. O Porto de Pelotas suspendeu o embarque de toras de madeira e suas atividades estão paralisadas. Já o Porto do Rio Grande segue operando normalmente. O governador do estado, Eduardo Leite, comemorou a decisão do governo federal de suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por um período de 3 anos. Os juros que corrigem a dívida anualmente em torno de 4% também serão perdoados pelo mesmo período. Passo a passo aqui, nesse esforço conjunto com o governo federal, nós vamos saber endereçar as ações necessárias para essa reconstrução. A dívida do Estado com a União está em cerca de 100 bilhões atualmente. E com a suspensão das parcelas, o Rio Grande do Sul vai contar com 11 bilhões a serem utilizados em ações de reconstrução. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou em suas redes sociais que ainda nesta semana fará análise do projeto de lei complementar do governo federal que suspende o pagamento da dívida. É uma infinidade de problemas que a gente vai ter que cuidar e que não é uma coisa de curto prazo. É uma coisa de médio e eu diria até quase longo prazo, porque recuperar aquele estado, sabe, vai ser bastante difícil, é um compromisso nosso de deixar o Rio Grande do Sul como era antes da chuva. Núria, e aqui no Palácio do Planalto acabou de acabar uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alguns ministros do governo federal. O presidente Lula vai amanhã para o Rio Grande do Sul, também acompanhado com alguns ministros, e pretende fazer alguns anúncios de novas medidas para o estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é que o presidente Lula nomeie uma espécie de ministro da calamidade pública lá do Rio Grande do Sul. Vai ser uma autoridade, um representante do governo federal que deve ficar lá no Rio Grande do Sul até o fim da calamidade. Lembrando que a calamidade inicialmente foi decretada até o dia 31 de dezembro deste ano. E aí, essa espécie de secretário do governo federal vai ficar lá no Rio Grande do Sul, representando o Palácio do Planalto até o fim da crise do Rio Grande do Sul. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também quer destinar um auxílio financeiro para as pessoas que são vítimas dessa tragédia, né? Esse auxílio financeiro pode chegar aí até a R$5 mil. Lembrando que muita gente perdeu tudo, perdeu casa, perdeu roupa, família, tudo. Então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer destinar uma espécie de auxílio que pode chegar até R$5 mil aí para essas famílias. E ontem o presidente decidiu prorrogar aí o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul por 3 anos, né? Deixar que o estado se recupere aí, só daqui a 3 anos pague essa dívida do estado com a União. Mas esse texto ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. O texto já está na pauta da Câmara dos Deputados e a gente aguarda que ele seja votado no plenário da Câmara ainda esta semana. Ele já está pautado porque é um projeto de lei em caráter de urgência, então ele trava a pauta. Nada pode passar antes dele no plenário da Câmara dos Deputados. E a expectativa é que ele seja votado ainda esta semana ou ainda hoje, né? Já que a sessão ainda não começou, porque o presidente da Câmara dos Deputados estava aqui em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a expectativa é que Lula vá amanhã para o Rio Grande do Sul acompanhar novamente em loco a situação do estado e faça esses anúncios aí amanhã.